Samuel, capítulo 8. Capítulo 8. Nós vamos ler o versículo... deixa-me contar a primeira história antes de ler o texto. Bom, coloca lá, 1 Samuel 8. Então, nós temos aqui uma nação, a nação chamada a nação de Israel. Israel. Quando você lê a Bíblia, você aprende que Deus, Ele instituiu, Ele formou, Ele criou, de todas as instituições que nós temos, 3 foi Deus que fez, e o resto tudo foi a gente que fez. Então nós temos 3 instituições que são importantíssimas, porque foi Deus que criou, e tudo que Deus cria é bom. Então a primeira instituição que Deus criou foi a família. Diz a palavra que Deus formou a família e colocou ela no jardim do Éden. Amém? Deus formou família. A segunda instituição que Deus criou foi a nação de Israel. E é sobre ela que nós vamos falar um pouco, migrando também para a igreja e também família. E a terceira instituição que Deus criou foi a igreja. A igreja, Israel e a família são instituições que Deus foi quem criou. Então, se Deus criou essas instituições, elas são importantes. Nesse texto, nessa pegada que nós vamos trabalhar aqui hoje, nós vamos observar a nação de Israel. Deus criou essa nação e separou essa nação. Quando eu falo que Deus criou essa nação, é porque existiam outras nações espalhadas na terra. Nações já organizadas, com fronteiras delimitadas, nações já com muitos anos de existência. E Deus separa um homem chamado Abraão. Abraão foi um homem que Deus separou, e Deus então dá para esse homem uma missão: farei de ti uma grande nação, e você será, quem te abençoar será bendito, quem te amaldiçoar será maldito. E Deus então separa esse homem e uma mulher, a mulher chamava Sara. A nação era tanto criação de Deus, que Sara, a mulher, a mãe dessa nação, ela era estéril, ela não podia ter filho. E Deus então abre a madre daquela mulher, e ela então engravida-se de um menino chamado Isaac. Isaac, que já é o segundo nessa criação, nesse projeto de Deus de construir uma nação, casa com uma mulher chamada Rebeca. Rebeca é estéril também, tem um problema para gestar, para gerar. Olha para você ver como o negócio é de Deus mesmo. É para dar assim toda a honra e toda a glória a Deus, porque elas naturalmente não iriam dar à luz filhos, e Deus havia separado tanto esses homens quanto essas mulheres para deles formar uma nação. Aí Isaac e Rebeca têm 2 filhos, um chamava Jacó e o outro chamava Esaú. Esaú era o mais velho, eles eram gêmeos diferentes, um era grande, peludo e vermelho, o outro era baixo, sem cabelo no corpo, e gostava de cozinhar. A palavra de Deus diz então que esse Jacó casa-se com Raquel, e com Raquel vem também a irmã Lia, e vem mais 2 empregadas, uma empregada de cada um. Então Jacó tem 4 mulheres com quem ele tem filho. Na verdade, ele tem 2 esposas e 2 concubinas. Então Jacó tem 4 esposas, e não poderia dar diferente. Um homem com esse tanto de mulher tem muito filho. E Jacó então tem 13 filhos. Ele tem 12 filhos homens e uma filha mulher. Daí Deus começa a formar uma nação. Quando Jacó está voltando da casa do seu tio Labão, e ele vai se encontrar com seu irmão Esaú, que está furioso com ele, diz a Bíblia que Jacó passa num lugar chamado Jaboque, Val de Jaboque, é o estreito de Jaboque. E nesse lugar ele tem um encontro com Deus. Ele coloca o nome desse lugar de Peniel, e ele diz: vi Deus face a face, e minha vida foi transformada. A partir desse encontro que Jacó tem com Deus, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Deus fala: olha, porque agora você lutou com Deus e resistiu, e com homens e resistiu, não te chamarás mais Jacó, Jacove, mas chamarás agora Israel, porque você é como se fosse um príncipe de Deus. E a partir desse encontro,
a nação que é constituída pelos 12 filhos, que depois vira tribos, mas que depois vira estados, né? viram multidões, é chamada de Israel. Esse povo vai para o Egito no número de 70 pessoas, como que o Egito fosse uma grande goiaba e eles fossem os vermezinhos de Jacó. Eles ficam ali escravizados, mas a intenção de Deus era protegê-los para que eles pudessem se multiplicar, porque se deixasse essas 70 pessoas nômades andando para lá e para cá, outras tribos iriam consumi-las, matando os homens e ficando com as mulheres. Então Deus pega eles e os coloca dentro do Egito, numa terra na região de Gósen. Eles ficam ali, são parentes de José. José, naquele período, é o governador do Egito. Ele recebe um nome egípcio, Zafenat-Paneia, o salvador daquele mundo, né? E ele fica ali no Egito. O povo do Egito não se relacionava intimamente com o povo de Israel, porque eles eram pastores de ovelhas e também eram escravos. E o povo do Egito tinha na cultura, na mente deles, que gente que pastoreava ovelha era gente maldita, era gente amaldiçoada. Tudo Deus tem um propósito, já é exatamente para não misturar as raças. Então eles estavam numa nação forte, numa nação imponente, numa nação que tinha facilidade de defendê-los de outros povos, e uma nação que não queria se misturar com eles para se relacionar intimamente. Então, judeu não casava com egípcio, e egípcio não queria nem saber de judeu, porque eram escravos e também mexiam com ovelhas. E na cultura do Egito, a ovelha é um bicho maldito, e quem mexe com ovelha, maldito também é. Então você vê que Deus tem um propósito nisso. A partir daí Deus levanta um homem, depois de um período de 400 anos, chamado Moisés. Moisés, desde o seu nascimento até a sua estruturação como homem maduro, foi um milagre de Deus. Ele fica 40 anos no Egito, aprendendo na casa de Faraó. Depois ele mata um egípcio e foge, e ele fica 40 anos no deserto. Então Moisés sabe tudo de uma nação, constituição, essas questões de leis, todas essas coisas, e Moisés também sabe todos os trajetos e trilhos e traços de como peregrinar no deserto e permanecer vivo. Depois então de 40 anos de faculdade no Egito e 40 anos de faculdade no deserto, com 80, Deus chama Moisés do meio de uma sarça ardente e fala com eles: tira o meu povo do Egito. Chegou o dia. Nós conhecemos a história, Faraó não deixa, mas tem aquelas pragas. As pragas terminam com a 10ª praga, que é a praga que acaba com o Egito, porque todos os primogênitos do Egito, tanto de homens como de animais, amanheceram mortos, exceto os primogênitos dos judeus. Naquele dia, Faraó, que também perdeu seu filho primogênito, falou: some daqui. Inclusive eles deram ouro. Esses 400 anos que eles trabalharam, o seguro-desemprego deles foi ouro. Levou todo o ouro do Egito, e não roubaram. Os egípcios deram para eles o ouro, para eles saírem dali, e aquilo foi como um pagamento por esses 400 anos de trabalho forçado. Bom, Deus conduz esse povo com Moisés pelo deserto, e Deus tem um plano, Deus tem um propósito com esse povo, com essa nação. Qual é o propósito de Deus com essa nação? Fazer dessa nação uma nação diferente das outras, e essa nação seria um modelo para as outras, tanto seguirem como serem julgadas, porque para eu julgar alguma coisa eu tenho que ter um modelo. Eu só sei que essa parede está no prumo, porque existe um prumo. Se eu não tiver um prumo, eu não sei se essa parede está no prumo. Eu só sei se essa paredinha aqui está alinhada, porque tem uma linha. Se eu não correr uma linha nela, eu nunca vou saber se ela está alinhada. Eu só sei que aquele canto ali está no esquadro, se eu tiver um esquadro na mão. Eu preciso medir, por exemplo, 3 metros para um lado, 2 para o outro, e o encontro tem que dar 5. Eu tenho que medir 60, 80, e o encontro tem que dar 1. Esse teorema de Pitágoras, para ver se eu encontro o esquadro, senão o trem fica fechado demais. A mesma coisa, para Deus julgar as outras nações, Deus precisava, entre aspas, de uma nação modelo,
de uma vara de medir, de um modelo para ser seguido. E quem é esse modelo? Israel. Então, desde o começo, o propósito de Deus é fazer Israel um povo diferente dos outros povos. Eles não são iguais. Esse povo, então, fica debaixo da batuta de Moisés. Moisés é um líder que vai conduzir esse povo no deserto durante 40 anos. E a missão de Moisés é dura, porque a missão de Moisés é fazer esse povo deixar de perder, deixar de ter aquela mentalidade escrava, e é diferente a mentalidade escrava de uma mentalidade de povo livre, é diferente. Tanto é que enquanto eles estão fugindo do faraó do Egito, eles almejam voltar para o Egito para comer cebola e pepino. Você imagina um ser humano que quer voltar para a escravidão com saudade de cebola e pepino e alho poró. A liberdade deles era tão barata que eles queriam voltar para a escravidão para ser enterrado em covas. Quando eles estão peregrinando no deserto, eles falam, lá no Egito, pelo menos a gente tinha sepultura. Agora aqui a gente fica sendo enterrado ao longo da peregrinação, ao longo do caminho. Moisés então leva esse povo na dureza. Moisés, como qualquer líder, olhe para mim, como qualquer líder, Moisés, ele tem uma firmeza. Um líder, irmãos, presta atenção, um líder, ele não pode ser muito democrático, não. A democracia é muito boa quando todo mundo está nivelado no entendimento. O líder tem que ser um pouquinho meio monárquico, tem que ter um pouquinhozinho, uma pitadinha de ditadura. Tem que ter um pouquinhozinho de, opa, acabou a conversa. Não dá para levar uma construção galã de um prédio assim muito na diplomacia, não. Não, vocês pegam a hora que vocês quiserem. Vocês fazem o dia que vocês quiserem, o dia que vocês quiserem. A maceira é tantos, mas você pode colocar do jeito que você quiser. Não funciona, não. Tem hora que tem que ser assim, se não serve para você, passa lá, pega seu acerto, vaza, porque eu tenho que colocar outro no seu lugar, porque tem que seguir uma regra. Moisés tem essa postura. O povo saiu do Egito e o povo, quando Moisés sobe para o monte, fica no monte 40 dias ali, falando com Deus, e Deus escrevendo com a ponta do dedo as tábuas da lei, o povo faz um bezerro de ouro. O ouro que o povo do Egito deu para eles, eles pegaram e fizeram um bezerro de ouro, e eles começaram a adorar aquele bezerro, e a falarem, olha Israel, esse é o Deus que nos tirou do Egito. Moisés estava lá na maior vibe com Deus, lá no monte, trem pegando fogo, fumegando. Aí Deus falou, pode descer lá embaixo, que desandou tudo. Moisés desce, mas desce valente. Quando Moisés desce, ele pega as tábuas da lei escritas com o dedo de Deus, que é uma raridade, e ele quebra elas, ele joga elas no chão, ele sapateia. E ele fala agora, cada vizinho pegue sua espada, e o vizinho que não adorou o bezerro, mata o vizinho que adorou. E pega esse bezerro de ouro e dissolve esse trem e faz pó dele. E antes de matar esse bando de gente ruim, vocês vão dissolver esse negócio, fazer poeira dele e dar eles para beber dessa água, que é para ele ser consumido por isso aí. Então você percebe que para conduzir esse povo precisava ter uma mãozinha meia dura. Tinha que ter uma firmezazinha. Depois que Moisés morre, Moisés preparou consigo um homem chamado Josué. Josué é o próximo líder, estadista do povo de Israel. Esse povo agora está debaixo da liderança de Josué. Só que Josué tem uma outra pegada. Ele aprendeu tudo com Moisés, menos firmeza. Com Moisés o negócio era meio firme, a rédea era meia curta. Moisés trazia um pouquinho mais assim, menos democrático. Mas quando entra no período de Josué, Josué começa a negociar coisas. Tem um fato interessante, que eles estão lá querendo adorar outros deuses, é uma nação diferente, amém ou não amém? Então uma nação diferente, George, não pode adorar os deuses das outras nações, ele tem que adorar o Deus de Israel. Olha como é que o Deus chama, Deus de Israel. Como é que o povo do Deus de Israel vai adorar Baal? Mas o povo estava querendo adorar outros deuses. Aí sabe o que Josué faz, diferente de Moisés? Josué fala assim, ouvi agora a voz, Israel, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora vocês escolhem quem que vocês vão servir. Você viu? Quem detectou o erro? Está errado! Pois não é um povo de Deus, não é uma nação que Deus está formando desde Abraão, então não tem acordo.
A palavra de Josué teria que ser assim: ouvi agora vós, ó Israel, aqui nesse lugar eu e minha casa adoramos o Senhor, e todos vocês que são do povo de Israel também adoram o Senhor. E quem não adorar o Senhor aqui, ou puxa o carro daqui ou vai morrer apedrejado. Ai pastor, mas isso é duro demais. Mas era essa a ordem. A ordem era adorar o Deus de Israel, não podia adorar outro Deus não, irmãos. Mas Josué, ele é muito cheio de, sabe, na sua liderança, ele tem assim umas concessões. Pode adorar. Ah, não, eu e a minha casa vamos adorar o Senhor. Agora vocês escolham quem vocês adorem. Talvez vocês vão adorar os deuses da além do Eufrates. Aí o povo que falou assim: não, nós também vamos adorar o Deus de Israel. Mas você já começa a perceber que Moisés, diferentemente de Moisés, o Josué pega mais leve. Deixa eu te contar uma coisa, irmãos. Não dá para pegar leve. Repete comigo aqui: não dá para pegar leve. Existem coisas na caminhada com Deus que não dá para pegar leve, não tem como pegar leve. É você pegar leve e seus filhos se perderem. É você pegar leve e seus filhos começarem a te dar trabalho quando ficarem adultos. Sabe quanto tempo vocês têm? Sabe quanto tempo você tem para inculcar na cabeça dessa menina os valores? Só até 7 anos. Daí para frente, essa estrutura já foi formada. Esses meninos vão aprender a respeitar vocês ou não respeitar vocês até 7 anos de idade. Daí para frente, Gonçalo, o que ficou já era. Você pode dar uma lapidada, mas não melhora mais não, muito difícil. Até os 7 anos vai te respeitar se você impor. Se você não impor, não acabou. Aí agora vai dar trabalho. Só a misericórdia de Deus, a graça e o favor de Deus. Então Josué vai fazendo isso. Só que nele fazer isso, achando que está sendo bacana demais, o que ele faz? Ele perde o foco, porque esse povo, ele tem que ser um povo diferente. Olha para você ver, as outras nações escravizavam gente, Israel não podia escravizar gente. Se alguém fosse pego e colocado como escravo, como servo, deveria ficar só 7 anos. Depois dos tantos anos tinha que ser liberto. Diferente. Uma terra, ninguém podia perder a terra para sempre. Então eu tenho uma fazenda, eu estou em crise, Rick, então eu vou vender a fazenda para você. Em Israel, a terra que eu passei para você só podia ficar com você durante 49 anos. Depois dos 49 anos, obrigatoriamente você tinha que devolver a terra para a minha família de novo. E a Bíblia diz, para que ninguém em Israel fique sem ter lugar de morar. É um povo diferente ou não é? É diferente ou não é? As leis são diferentes. As leis são totalmente diferentes. Mas o que Israel está precisando? De liderança que entenda isso. Aí o Josué começa a abrir concessões. Essa palavra de um líder estadista, sem sombra de dúvida, é uma palavra errada. Eu e a minha... É bonito, a gente pega esses textos fora do contexto, mas dentro do contexto o texto está errado. Dentro do contexto o texto não está legal. Fora, separado, eu vi aqui no convite da Paulo o texto que ela colocou para casamento. É um texto que todo mundo usa, mas você sabia que aquilo foi uma nora dizendo para uma sogra? O texto mesmo, não estou te criticando não, tá? Todo mundo usa o mesmo texto, está correto. Só estou dizendo que no original o texto é uma nora dizendo para uma sogra: onde você foi eu vou, seu Deus é o meu Deus, e que Deus me lance no inferno se outra coisa que não seja a morte me separar de você. E é bonito, a gente usa isso para casamento, todo mundo põe no convite. Mesma coisa é, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É lindo, mas se você for lá no contexto e olhar quanto que isso foi dito, ele foi dito num ato de concessão. Porque a palavra de Josué não era para ser essa não, era para ser assim: ô cambada, aqui serve o Senhor, e se não servir o Senhor, a peixeira come. Aqui não tem acordo não. Hoje, com esse negócio do mimimi, das coisas, né? Seu filho nasce, tem bilio, tem testículo, e aí você até deixa ele escolher o que ele quer ser. Ah, meu filho, você tem biliozinho, você tem testículozinho, mas se você quiser ser outra coisa, você pode ser. Na Bíblia não tem essas concessões, não. Na Bíblia você nasceu com biliozinho, você tem testículozinho, você é macho. Amém ou não amém? Ai, mas não pode falar isso. Pode falar isso sim. Porque se isso não for dito aqui, isso vai ser dito diante do trono branco. E lá não tem jeito de arrepender não, lá é inferno. Então a menininha nasce com pererequinha, com ovário, com seios, e ela fica na dúvida se ela é menininha ou se ela é homem. Não tem jeito não. Na Bíblia não tem jeito não. Ou você nasceu com isso e você é menina.
Então tem coisa que não dá para ter concessão, não dá para ficar abrindo, sabe? E Josué faz isso. Aí o que acontece quando Josué faz isso? Quando ele morre, acontece um negócio interessante, não tem sucessor, ele fica sem sucessor. Aí se você pegar, por exemplo, Josué, Juízes, que é o primeiro livro, depois da morte de Josué, você vai ver aqui já no primeiro versículo, depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor. Não é mais um líder que está consultando o Senhor, é o povo. Entra lá a comunidade fica sem saber o que fazer, porque não tem líder. Então pessoal, vamos buscar o Senhor aqui, não é tipo assim, e fulano de tal levou o povo a consultar o Senhor, e o profeta Beltrano reuniu o povo e deu uma dura no povo, e o povo buscou. Não, é o povo que se ajunta. Por 3 vezes no texto aqui, tanto no capítulo 6, 7, no 18, acha aí para mim, 17,6 está escrito aqui de Juízes, olha para você ver, 17,6 está escrito assim, olha para você ver, Juízes 17,6, tem um outro lá para o finalzinho, né? Peraí, 17,6, naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais certo. Naqueles dias não havia rei em Israel, Josué não deixou rei, Josué não deixou estabelecido uma cadeia de comando, e cada um fazia o que queria. Aí o outro é o quê? 21, 25 do próprio livro de Juízes está escrito assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Porque Josué não deixou um líder, Josué não estabeleceu uma cadeia de hierarquia, aí cada um fazia o que achava mais certo. Aí entra 300 anos, sabe quanto tempo dura esse tempo? É chamado de anarquia, que o período dos juízes cobre, 300 anos, são 300 anos sem uma liderança sobre o povo de Israel. Aí a nação, que é para ser a nação diferente, desenvolve no seu coração um desejo. Agora nós vamos para 1 Samuel 8, que é o texto que vai mostrar Israel falando qual era o desejo do coração deles. O último juiz que você vai ter, que começa lá na morte de Josué, começa o período dos juízes, em Samuel termina com o último juiz. Do juiz até 1 Samuel você tem 300 anos de história. 300 anos de história. Nesses 300 anos de história, o último juiz chama-se Samuel. O período aqui é anarquia, não tem um rei humano, não tem uma liderança humana, levanta-se juízes de tempo em tempo, só que quando esse juiz morre, ele não prepara sucessor, aí como ele não prepara sucessor, ele morre, porque todo mundo vai morrer, esse povo torna, inúmeras vezes você vai ler aqui no Juízes, e o povo fez o que era mal diante do Senhor, e o Senhor levantou os midianitas, e o povo clamou ao Senhor, e Deus levantou Jotão, e o povo fez o que era mal diante do Senhor, e o Senhor levantou os filisteus, e os filisteus, eu lá, e levantou Beltrano, aí daquele Beltrano morreu, e o povo fez o que era mal diante do Senhor, e levantou os ascalonitas, e os ascalonitas subjugavam Israel, e fica essa novela mexicana o tempo todinho, conserta, Deus perdoa, morreu o líder, eles avacalham de novo, Deus pune, e fica esse trem todo, aí chega o período dos juízes, no capítulo 8, Samuel é o juiz, e o povo fala algo interessante, o povo quer um rei, Deus não queria que eles tivessem rei, mas eles querem ter um rei, e aí se você prestar atenção no versículo 19 está escrito assim, porém o povo não atendeu a voz de Samuel, porque se você pegar aí do 18 para cima, Samuel está falando para eles, olha, não mexe com esse negócio de rei não, sabe por quê? Porque, olha, no versículo 10, referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei, e diz, esse será o direito do rei, que houver de reinar sobre vós, ele tomará vossos filhos, empregará no serviço dos seus carros, e como os seus cavaleiros, para que corram adiante deles, e os porá uns para capitães de 1000, capitães de 50, e outros para lavrarem seus campos, e ceifarem suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra, e aparelharem os seus carros, tomará vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, tomará o melhor da vossa lavoura, e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e dará aos seus servidores,
Aí ele vai falando, Samuel vai falando, gente, mexe com esse negócio de rei não. Se vocês colocarem um rei aqui, as filhas suas vai pegar tudo, as mais bonitas, o rei vai colocar lá no harém deles. Você não vai ter genro não, você não vai ter neto, você não vai ter nada, sua filha vai ser prostituta do rei. Ah, vocês vão querer ter rei? Vocês não me digam negócio de rei não, porque se vocês tiverem rei, vão pegar seus filhos e vão botar seus filhos para morrer nas guerras deles. Deixa de ilusão com esse negócio de rei. Rei não presta não. Se Deus quisesse que vocês tivessem rei, Deus tinha levantado um rei. Deus não quer que vocês tenham um rei. Mas o que eles falam? Versículo 19: porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós. Versículo 20, olha aqui, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar, sair diante de nós e fazer as nossas guerras. Não, nós queremos um rei. Por que vocês querem um rei, gente? Porque nós queremos ser igual às outras nações. E aqui começa o sermão. Deus chamou Israel para ser diferente. E Israel, porque faltou liderança, está querendo o quê? Ser igual às outras nações. E isso é o problema do povo de Deus hoje. Querer parecer com o mundo. Querer ser igual ao povo do mundo. Fazer tudo que o povo do mundo faz. Tem que ter uma diferença, mas aqui nesse texto nós já estamos vendo o povo não querendo a diferença. E Samuel fica triste, e Deus fala com Samuel: não, Samuel, dá eles um rei, eles querem, eles não estão rejeitando você, Samuel, eles estão rejeitando a mim. E sabe quem o povo escolheu para ser rei? Saul, o caçador de jumentas de Quis. Saul era adoecido com a doença da jumenta, da rebeldia, da ignorância, de empacar. Sabia que Saul ficou mais da metade do seu reinado, de 40 anos, ele ficou 20 e tantos correndo atrás de um menino. Quando Davi mata Golias, Davi tinha uns 17, 18 anos, logo depois disso casou com Mical, filha do rei. E sabe o que o rei passou o resto da vida fazendo? Correndo atrás de Davi. Você imagina um rei correr atrás do menino de 18, 20, 22, 24, 26 anos. O tempo do rei era o quê? Pegar o exército e ficar atrás do povo de Israel. Ficar atrás do Davi, e vai numa caverna e mata sacerdote. Matou sacerdote. Nunca ninguém tocou num sacerdote. Nem no meio dos pagãos se mata sacerdote. Nem no meio dos pagãos toca em sacerdote. Sabe o que Saul faz? Mata o sacerdote que ajudou Davi. Davi pega a espada do Golias e vira uma bagunça o tempo todinho atrás de Davi. E panha demônio, sai demônio, volta demônio em Saul. O rei que eles escolheram. Sabe o que o rei que eles escolheram faz? O rei do povo de Deus consulta uma feiticeira, uma pitonisa em Endor. Ele faz uma consulta a um espírito de engano. Você imagina o líder do povo de Deus consultando uma feiticeira? Sabe o que o líder do povo de Deus faz? Que eles escolheram, queria ser igual às outras nações. Ele coloca a espada de ponta para cima, com um cabo enterrado na areia, e pula em cima dela. Ele suicida. Era a vontade de Israel ser igual ao povo, igual às nações. E aqui para nós tem um ensinamento: Deus não nos chamou para ser igual ao povo do mundo. Você pode dizer glória a Deus? Do mundo Deus já te chamou. Vem comigo no livro de Esther, antes dos Salmos aí, logo aí à sua direita. Esther, Esdras, Neemias, Esther, capítulo 3, versículo 8. Naquele contexto de 1 Samuel, o povo está livre, eles estão na nação deles, eles estão querendo ser igual às outras nações. Aqui em Esther, o povo está no cativeiro. Assuero é o imperador que está dominando sobre eles. Aí sabe o que acontece? Amã implica com o povo de Deus ali em Suzã, fica implicado, quer matar esse povo, quer acabar com esse povo. Então, no capítulo 3, no versículo 7, Amã chama Assuero e fala para ele: no primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano 12º do rei Assuero,
se lançou o pur, isto é, sortes, perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero, olha para você ver, existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das tuas, de todos os povos que não cumprem as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-los. Amã diz para Assuero: Assuero, tem um povo aqui que foi trazido cativo na época de Nabucodonosor, do Império Medo-Persa. Agora que o seu império, do Império Caldaico, agora que o seu Império Medo-Persa sumiu, mataram o neto de Nabucodonosor e assumiu o império, Dario, depois agora o Senhor herdou o trono. Deixa eu te falar para você, tem um povo aqui espalhado no meio do nosso império, que eles não servem os seus deuses, não seguem suas leis, eles não obedecem às ordens que o Senhor dá, é um povo diferente. Amã diz: Assuero, não convém tolerar esse povo. Se eu fosse o Senhor, eu marcava um dia, se o Senhor quiser, eu mesmo mato esse povo, tudo para o Senhor. E aí o Assuero fala: pode matar. E aí o Mordecai fica sabendo disso. O Mordecai então vai até Esté, fala com a Esté não podia entrar na presença do rei, a não ser no dia marcado, mas o dia marcado para ela voltar na presença do rei, já passava da época do homem matar os judeus. Então ela fala com Mordecai: faça um jejum. E o costume daquela época é, se uma pessoa entrasse diante do rei, sem que o rei o deixasse entrar, sem nenhum tipo de conversa, os guardas podiam matar na hora. E a Esté então faz um jejum, o povo judeu faz um jejum, Esté entra, e os guardas já se preparam para matá-la, e o rei Assuero então estende o cetro para ela. E quando ele estende o cetro para ela, os guardas então recolhem suas armas, e ela então foi liberada para entrar na presença do rei. Até o Antônio Cirilo canta esse louvor de uma forma, até colocou no grupo, está no grupo da igreja essa música, Cetro de Justiça, do pastor Antônio Cirilo, que ele canta isso, mostrando Jesus e a igreja de uma forma espetacular. E ela então vai diante dele, mas o que eu quero destacar aqui é a palavra de Amã, um inimigo do povo de Deus, que fala: Assuero, tem um povo espalhado no meio do nosso território, que não obedece às suas leis, eles são diferentes, e essa sempre foi a proposta de Deus, fazer de nós um povo diferente. Como que as pessoas vão ser atraídas ao Evangelho se nós formos igual a ela? Como que as pessoas vão mudar de vida se a nossa vida está pior do que a deles? Eles bebem, nós bebemos também. Eles fumam, nós fumamos também. Eles cheiram pó, nós também. Quem é que vai mudar de vida, se a vida daqueles que estão dizendo que são mudados é a mesma? Como que uma pessoa vai pedir socorro para você, se ela troca ideia com você lá na balada da Exposição? Tem que ser diferente. Esse era o propósito de Deus, que o povo fosse um povo diferente. Israel tinha que ser diferente das outras nações. A igreja tem que ser diferente do povo lá de fora. Sim ou não? Sim ou não? Vem comigo em Malaquias. Se você tiver dificuldade, vai em Mateus e volta para a esquerda, que fica fácil. Malaquias capítulo 3. Em Malaquias capítulo 3, versículo 18, o profeta Malaquias diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Olha aí mais uma vez, tem uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. O que serve a Deus não pode ser igual ao que não serve a Deus. Hoje virou moda, irmãos.
Eu não estou falando aqui para quem não era crente e no período da sua ignorância fez as coisas lá fora, não. A Bíblia diz que o Senhor não levará em conta o tempo da nossa ignorância. Mas agora, depois de crente, você vai me tacar uma tatuagem? Depois de crente, eu vou fazer uma tatuagem aqui, uma tatuagem gospel. Jesus salva, cara, só. Eu vou argumentar, que o que me mata é a argumentação. Não, porque lá na Bíblia, o que está escrito, né? Pode fazer o que você quiser. Cara, você fumar maconha quando você era do mundo, beleza, você era um bocó mesmo. Mas agora, depois de crente, você vem pagar de maconheiro agora, depois de ser salvo em Jesus, depois de tomar ceia, depois de ser batizado nas águas, e ainda arrumar argumento, não, porque a maconha é uma erva. Pessoal do Pingo d'Água, Pingo d'Água é um pessoal do louvor, bem, tipo Salomão do Reggae, canta uma música falando sobre isso. Isso é o que dá a pensar, que não tem nada a ver apertar. E o diabo te pega, te puxa, te prende, não vai soltar. E o diabo é maconheiro, e o inferno é um gigantesco bagulho aceso. E a erva quem é? É você, mané. A erva é você, mané, que o diabo está fumando. O mundo está dizendo, se um amigo te oferecer droga, que droga de amigo é esse? E o crente está discutindo se pode. Vai para o inferno, senhor. Você é crente nem aqui, nem na baixa da égua. Você não é crente nem aqui, nem... Você vai para o céu, da boca da onça. Tem que ser diferente, cara. Você tem que ser diferente. E outra vez vereis a diferença. Gente, tem que ter uma diferença. Agora a moda agora é a crentaiada beber, cara. Ah, não, bebe uma cervejinha. Ah, não, bebe um vinhozinho. Vai lá. Quem aqui já teve problema com alcoolismo na família, levanta a mão para mim aí. Era engraçado? Era engraçado? Era engraçado, Ian? Quem teve problema de alcoolismo aqui, era bacana? Ter um pai que chegava e quebrava tudo dentro de casa, não é bacana não, senhor. E sabe o que o pessoal do AA fala? Que uma pessoa que teve problema com álcool, que ele tiver aí 20 anos sem beber, para ele voltar para o inferno de vida que ele viveu, ele só precisa de quê? Uma dose. Por que a gente dá ceia aqui, até, inclusive é uma das coisas que a gente quebra o protocolo da Bíblia, porque nós não damos ceia com vinho, damos ceia com suco. Por quê? Por que a gente dá ceia com suco? Porque eu não quero que a dose que vai desencarrilhar seu trem, seja dada aqui na igreja. Não quero, eu tenho que ser suco, porque eu não quero que você desencarrilhe o trem aqui. Aqui não é lugar de você voltar para o... Como é que você voltou a beber? Cara, eu fui na ceia e era vinho chapinha que eles deram lá. Aí não aguentei. Pastor, mas o que não pode é embriagar. Deixa eu dizer para você uma coisa. Eu, os meus 90 quilos, eu nunca bebi. Se eu beber uma latinha de cerveja dessa aqui, eu já embriaguei, cara. Eu já vou chamar cachorro de cacho. Eu já vou rir a beça. Esse papo de que não pode embriagar é muito relativo, porque tem gente que não embriaga com 3 caixas, mas tem cara que embriaga com a colher de sopa, tem cara que embriaga tomando biotônico Fontoura. E você está querendo ser igual ao mundo, cara. Álcool. Até o biotônico, e o carro só podia abastecer com gasolina. Que é para não tentar o velho. Não é sério, irmãos. Tem que ser diferente, meu Senhor da glória. Sabe o que eu ouvi esses dias? Eu fiquei muito triste. Eu ouvi uma pessoa que dá emprego dizer: eu prefiro arrumar emprego para ímpio, porque para crente não dá, não é muito folgado. Eu que sou crente, fico triste, cara. Porque para mim as pessoas deveriam estar correndo atrás de nós, para nós trabalharmos para eles. Não, as pessoas estão fugindo dos crentes, porque o crente é folgado. Tem que ser diferente, senhor. Você combinou um horário de chegar no serviço, pelo amor de Deus, você é crente, senhor. Que diabo que essa cama sua tem, carniça? Que diabo de cama é essa?
pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Ah, mas eu não consigo dormir, acordar cedo. Então dorme mais cedo, larga esse WhatsApp, larga esse Facebook, larga essa carniça desse Instagram um pouco, vai dormir, porque amanhã você tem horário comprado e pago. Você é diferente, só. Mata todo mundo da família, daqui a pouco o povo está colocando você na lista de adoção. Matou a tia, matou a avó, matou o pai, matou o irmão, matou todo mundo, só sobrou você. Por que chegou atrasado, moço? Minha avó está maluca. Agora o crente, você vai pegar a playlist dele, que só tem música do mundo. E vai sentando, creu. Aí agora é a hora da ceia. Aleluia. A brincadeira, cara. Brincadeira, bicho. Aí depois que a pipoca queima, ô Senhor, me ajuda, Senhor. Ô Senhor, pelo amor do seu nome, me ajuda. Ô Senhor, pelo amor de Deus, eu não sei se é um espinho, não sei se é um tumor. Ô Senhor, faz esse exame. E o Senhor fala assim, não, se vira aí, ué. Você foi chamado para ser diferente. Você quer ser igual ao mundo? Irmãos, nós estamos discutindo se mulher pode abortar menino. No meio da igreja está tendo essas discussões. Nós estamos discutindo se homem pode ficar em vida íntima com homem. Já tem gente crente apoiando isso. E deve ter aqui sentado aqui alguém que já apoia. Enquanto que a Bíblia diz, com um homem não te deitarás como se fosse mulher, porque isso é abominação ao Senhor teu Deus. Tem coisa que é só pecado, tem coisa que é abominação ao Senhor teu Deus. Você está achando que a vida toda o mundo vai te querer? Não, a Bíblia diz que o mundo vai te odiar por causa de Jesus. Se o mundo não está te odiando, suas opiniões, seus posicionamentos, é porque tem alguma coisa errada com você, ué. Está abrindo concessão demais. Aí nós botamos piercing, nós fazemos tatuaginha, nós tomamos canjibrina, nós estamos deixando, não, porque meu corpo, minhas regras. Sabe o que Davi falou? Meu corpo estava informe no ventre da minha mãe, e o Senhor já conhecia todos os meus dias, e me chamava pelo meu nome. Aquele bebezinho é uma alma, o Senhor já conhece o dia dele todo. Mas eu não estava esperando essa gravidez. Desculpe o vocabulário torpe, não desce. Engravidou porque deu. Evita. Dá seu jeito, mas abortar uma criança é indiscutível, irmãos. Posso ouvir um amém? Amém ou não amém? É indiscutível. Nós somos diferentes. Daqui a pouco nós estamos votando para a eutanásia. Vamos matar porque está sofrendo, é só ir lá e matar, dar uma injeçãozinha. Daqui a pouco nós estamos discutindo fazer uma pessoa para tirar órgão dela. Tem um nome disso, eu esqueço. Nos filmes já tem. Pega uma pessoa, forma ela, bota numa colônia, deixa ela lá, e quando o de cá passar mal, vai lá e arranca o coração dele, traz e põe no de cá. Josué foi abrindo concessões. Entrou no período da anarquia, e o povo queria ser igual às outras nações, escolher Saul. Mas a palavra diz em Malaquias que tem que ter diferença. Vem comigo em Gênesis 18, olha o que diz lá. Isso é Abraão falando com Deus acerca da destruição de Sodoma e Gomorra. Deixa eu te falar com você uma coisa, e não adianta ficar pulando muito não. Sodoma e Gomorra foi destruída por causa de homossexualismo, está lá. Não adianta ficar com muita, é maldade. Na maldade ali era homossexualismo, eles queriam transar com aqueles anjos. Lê o texto que você vai ver. A expressão sodomia é oriunda da cidade de Sodoma. Sodoma virou sodomia. Não tem como você ficar correndo disso não. Mas as pessoas vão te odiar. Mas quem foi que falou que eu tinha que ser amado? Eu tinha que ter confiança e firmeza aonde? Na palavra de Deus. Com educação, com clareza, mas firme na palavra de Deus. E aí, em Gênesis 18, no versículo 23, está escrito assim: Deus vai destruir Sodoma e Gomorra e Abraão vai interceder. E Abraão fala assim: e aproximando-se a ele disse: destruirás o justo com o ímpio? Aí vai no versículo 25:
longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo e o ímpio fossem igual. Longe de ti não farás justiça o juiz de toda a terra? E o Senhor responde por todas as vezes. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor dos 50. Deus não mistura ímpio com justo, não. Justo para Deus é justo e ímpio para Deus é ímpio. Você pode ser até um justo que erra, é outra coisa. Mas você não vive na prática da podridão, não. Você escorregou, caiu, levantou, consertou. Você não é perfeito, mas você não vive atolado na lama, não. Então tem coisa, irmãos, não dá para ficar abrindo concessão, não. Você é crente, senhor. Você serve a Deus. O dia que sua família precisar de alguém para orar, ela tem que ir no senso. Mas ela tem que ver um testemunho em você. Negócio de crente cachaceiro, crente maconheiro, crente... Ai. Crente que é homem, mas não é homem, é um trem esquisito. Não, homem é homem, senhor. Homem, cospe no chão, coça o saco, homem é homem, senhor. Ai, mas o senhor fala muito... mas homem é homem mesmo. Homem é homem. Nossa, tira uma foto. Estou vendo a hora de homem fazer pozinha para tirar. Tira a foto. Mas não, pelo amor de Deus, senhor. Fui num casamento esses dias, aí foi tirar foto dos padrinhos, os noivos, aí a mulher do cara falou assim: você está rindo, meu bem, porque o homem tira foto. Homem tira foto é como, irmãos? Eu estou vendo a hora dos homens tirar foto é assim, Gonçalo, eu te dou uma pedrada. Não, sou homem é homem. Não pode, tem que ser diferente, irmãos. O homem que serve a Deus, a mulher que serve a Deus tem que ser o quê? Diferente. As meninas da igreja, elas têm que vestir roupinha de menina. Você não pode pegar as meninas da igreja pequenininha e colocar roupa sensual nas meninas, não. Isso é crime, isso é pecado, isso é do diabo. Calcinha de menina tem que ser com gatinho, com florzinha, com calçolona da vovó Mafalda. Não é trem com lingeriezinha, não pode, isso é pecado. Deus não abençoa isso, não. Posso ouvir amém? Você pode não concordar, isso é direito seu, mas aqui não é Josué não, aqui é meio Moisés. Não é certo. Não é certo. Você tem que ser diferente. Você foi chamado para ser um homem de Deus e para ser uma mulher de Deus. Uai! Vai ouvir música, é só música do mundo. Eu não sou nenhum bobão, não. Eu sei que tem música e tal, mas irmão, tem música que não dá para defender, não, uai. Tem música que não dá, não, uai. Tem música que está exaltando tudo de errado. Até o ministério público, que não tem nada a ver com Jesus, é contra certos tipos de música. Mete bala nos caras e nós vamos fazer uma fita. O crente, o jovem, o menino. Porra, aí nós bate nelas. Ué. E aí depois, adorar a Deus, viver no seu altar. Ai, Deus é tão bom. Entrou no carro, ligou. Vai, até começar a putaria. Apocalipse capítulo 22 para a gente fechar. Apocalipse 22, versículo 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. O sujo se suje mais, mas o limpo dá um jeitinho de se limpar. Você tem que aprender a ter postura de homem de Deus. Ah não, sabe pastor, é para eles gostarem de mim. O povo não tem que gostar de você não, o povo tem que te respeitar. Você não tem que ser
gostado de ninguém, não. Você tem que ser respeitado. Amém ou não amém? Não veste uma roupa que o umbigo está de fora, a cacunda está de fora, a bunda vai para... Não, gente, está errado, gente. Você não é igual ao mundo, gente. Não, você tem que ser diferente. Você tem que ser uma pessoa diferente. Olha, nós não somos a felicidade em servir a Deus. A gente faz academia, a gente pedala, a gente ri, a gente faz festa, a gente passeia, vai para lugares, usa as roupas devidas em cada lugar. Não é coisa ridícula, não. Mas assim, tem que ser diferente. Nós somos diferentes. Amém ou não amém? Somos diferentes. Você vai deixar seus filhos ir caminhar para um caminho que você está vendo que não vai dar certo, gente? Você vai deixar sua filha ir para um lugar que você está vendo que não vai dar certo, gente? Para depois você ter que ficar orando, pedindo a Deus para ver se Deus entra com a provisão. Sabe qual é a pior coisa? Precisar do milagre, senhor. Precisar do milagre é trem difícil demais. O preço é alto, gente. Milagre não está acontecendo toda hora assim, não. Então é melhor a gente fazer agora. Cadê seu menino? Não está vindo na escola bíblica, não está vindo na igreja? Ah, pastor, eu fico com dó porque tem que dormir. Ele vai ter a vida toda para dormir, gente. Não, gente, vamos para a igreja, gente. Somos diferentes. O namoro seu é igual ao namoro do mundo. Dorme junto. Não, irmãos, não está certo não. Você desculpa, viu? Está certo não. E mães, eu falo com mãe porque pai geralmente fica viajando para lá e para cá. Cria seu filho com disciplina e com rigidez, porque depois quem vai pagar o preço é você, em ficar vendo seu filho aí quebrando a cara. Crie seu filho no temor do Senhor. E bota esse homem também para andar miúdo, que no final quem manda é as mulheres. Então bota esse homem para andar miúdo. Vamos para a igreja, carniça. Porque se deixar por conta desses lombrosos aí, vai para a igreja não. Vai para a igreja de jeito nenhum. Arruma um tal de um futebol, um tal de uma sauna, um truco dos infernos, que eles não conseguem servir a Deus. Bota esse povo para ir para a igreja, minha irmã. Ah, pastor, mas é pesado. É melhor você fazer isso. Vamos fazer isso, mas tem que tirar o tempo do Senhor. Amém ou não amém? Posso ouvir um amém? É diferente, o povo que serve a Deus é diferente, tem que ser diferente. Deus vem buscar um povo diferente. Não precisa ser esquisito não, mas é diferente. Você pode andar bem vestido, você pode viver sua vida, mas é diferente, irmãos. A gente é honesto, a gente paga as contas, a gente não dá calote nos outros, é diferente, gente. O namoro é diferente, dá vontade mesmo, e tá novo, e tá jovem. Não, mas vamos casar então, porque ficar nessa putaria de calango macho antes de casar não vai dar certo. Vamos casar que aí a gente fica livre. Tem que ser diferente. Eu posso ouvir um amém? E você que é pai de menina, mãe de menino que está namorando, só faz esse trem ser diferente, gente. Dá um pé nos fundos desse folgado. Não, meu filho, vai, levanta do meu sofá, esse sofá aí é meu. Rapaz, eu tenho um sofá para eu deitar, eu tive que trabalhar demais. Você vai deitar no meu sofá não, aqui você vai sentar, aqui você não tira a camisa. Porque senão daqui a pouco você... O cara está fechando a geladeira de sua assim, ó. Peraí, meu sogro, fecha a geladeira aqui. E se ficar enrolando demais para casar com sua filha, como é que é? Vai ajudar a pagar querosene aqui em casa? Porque você está gastando demais aqui. Eu não caso, ué. Vamos desembaçar esse negócio, vamos sair fora, está trabalhando o esquema. Filha tem que andar. Tem que ser diferente. E aproveitar que está na pandemia, que fica baratinho casar, não tem que fazer festa. 3, 4 pessoas, não é? O nego estava pulando. Não tem dinheiro, mulher para casar. Na pandemia acabou, desculpa, porque eu não preciso fazer nada, não pode levar ninguém. Fui no casamento sexta-feira, sexta-feira, tudo preparado para nós ir lá fazer oração no cartório. O cara falou, o juiz falou, não pode entrar, pode entrar só o noivo, a noiva e os 4 testemunhas, nem pai, nem mãe, nem filho, pode não. Se quiser é assim, não quiser desmarca. Aí teve que entrar lá, todo mundo fazer o casamento lá dentro, e nós tivemos que ir lá na casa, fazer o casamento lá na casa, a oração e tal e tal. Eu fecho essa palavra dizendo para você, você foi chamado para ser diferente.
Sabe quando que as pessoas vão te respeitar? Quando você for diferente. Enquanto você estiver pagando de gatão com eles, eles vão sorrir com você, mas não vão te respeitar. E eu não sou dentista aqui é o doutor Evaldo. Não quero ficar vendo dente de ninguém, eu quero que me respeitem. Nessa cidade aqui tem 15, 16 anos que eu moro aqui. Um tanto de gente não gosta de mim, mas me respeita. Fica de pé, em nome de Jesus. Você é um homem diferente. Você é uma mulher diferente. Você é um jovem diferente. Faz um propósito com Deus, jovem. Faz um propósito com Deus de não pôr bebida na sua boca. Faz um propósito com Deus de não pôr cigarro. Faz, João, um propósito de não pôr cigarro na sua boca, meu filho. Você é nazireu de Deus, separado de Deus. Vai aparecer, viu? Vai aparecer gente falar que você, vai aqui, João, sua mãe não está vendo não, seu pai não está vendo, vai aparecer ou não vai? Vai. Faz um propósito com Deus, gente. Faz um propósito com Deus de não tatuar seu corpo. Faz um propósito com Deus de você não ingerir bebida alcoólica, gente. Gente, faz um propósito com Deus. Os jovens aí, faz um propósito com Deus, gente, de cortar o cabelo igual homem. Faz um propósito com Deus, gente. Faz comigo não, porque eu sou falho, eu sou homem, mas faz com Deus. Amém ou não amém? É tão bonito, pega o Jorge como exemplo aqui, é tão bonito você ver um camarada, toda hora o Jorge passa na porta de casa, está indo para a casa dele, fazendo a casa dele, já está botando piso na parede da cozinha, e aí ele fica feliz, eu passo lá, nós vamos lá, a gente ora, e o cara todo alegre. Gente, que coisa linda, você vê um menino novo, minha casa, ele, ao casar, essa tem que ser o calor do homem de Deus, senhor. Esse tem que ser o calor do homem de Deus. O negócio do calor do homem de Deus, você só, vamos lá, você leva, que minha mãe não pode ver eu levar. Não, vamos para a roça. Vai ter? Ai, ai, ai. Você é de Deus. Posso ouvir quem é de Deus dizer, eu sou de Deus. Você não é perfeito. Não estou procurando perfeição em você, muito menos o Senhor. Mas você é uma pessoa de Deus. Uma mulher de Deus, um jovem de Deus. Um homem de Deus, senhor. É diferente, irmão. E outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. O cara que morreu nas drogas, ele começou com uma guimbazinha, foi só um tapazinho. Isso é de Deus, senhor. Sua vida está na direção de Deus. O que você tem para nós aí, homem de Deus? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Aleluia. Deixa de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Tchau, Senhor. E o que você tem? Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Aleluia. Erga suas mãos aos céus. Senhor, eu quero abençoar a vida desses irmãos que aqui estão. Pedir ao Senhor que tome cada um nas tuas mãos e derrame sobre eles a tua graça. Que essa semana seja uma semana de bênção e de vitória na vida do teu povo.
e que essa palavra seja uma semente boa, e que o coração desses irmãos seja uma terra boa, onde a semente da palavra venha cair e produzir 30, 60 e 100 por um, em o nome de Jesus, amém e amém. Que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Deus abençoe sua vida. Dê uma salva de palmas ao Rei. O que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Sacrificar, sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Um, dois. Um, dois.